Estava ligado, eu desliguei. Glória a Deus. Podem se assentar, queridos. Muito bom estar com vocês aqui. Queria pedir que vocês abrissem comigo em Filipenses 2. Eu vou partilhar com vocês um pouco do que o Senhor tem falado comigo nos últimos meses. Acho que pelo menos 6 meses. Mais ou menos. Então, vamos lá para Filipenses 2. Nós vamos primeiro ler o texto, de 1 a 18, porque aí, se o tempo começar a ficar apertado, eu garanto que pelo menos o texto bíblico foi lido. Amém? Nós vamos ler, então, do 1 até Filipenses 2, do 1 até o 18. Vamos lá. Portanto, se há em Cristo alguma exortação, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há qualquer sentimento profundo ou compaixão, completai a minha alegria, para que tenhais o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Não façais nada por rivalidade nem por orgulho, mas com humildade, e assim cada um considere os outros superiores a si mesmo. Cada um não se preocupe somente com o que é seu, mas também com o que é dos outros. Tende vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que, existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo a que se devesse apegar, mas, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus também o exaltou com soberania e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, meus amados, como sempre obedeceste, não somente na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, realizai a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus quem produz em vós tanto querer quanto realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem queixas nem discórdias, para que vos torneis filhos de Deus irrepreensíveis, sinceros, íntegros, no meio de uma geração corrupta e perversa, na qual resplandeceis como luminares no mundo. Retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu tenha motivo de me orgulhar do fato de que não foi em vão que corri ou trabalhei. Contudo, ainda que eu seja derramado como libação sobre o sacrifício e o serviço da vossa fé, alegro-me e congratulo com todos vós. E também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. O apóstolo Paulo está falando de diversas coisas relacionadas especialmente ao serviço, né? E como o serviço do Senhor traz consolação também para o nosso coração, né? Liga ao nosso coração. Eu falei com vocês, não lembro agora quanto tempo faz, mas eu tinha falado de como Deus vinha mudando o meu coração com relação ao trabalho de casa, o que a gente costuma falar sobre o trabalho de casa, hein, mulheres? Trabalho ingrato, trabalho que nunca acaba, trabalho que não sei o quê. E eu, de fato, me encontrava dentro dessas pessoas que se queixavam muito de ter que fazer. Fazia porque tinha que fazer, o mínimo que fosse possível, e como? Reclamando, né? Mas também custava terem guardado isso daqui, e tem que me esperar para arrumar isso daqui, né? Vai sempre reclamando, sempre reclamando. E aí, a pergunta que Deus me fez foi, olha, você tem muito zelo para fazer as coisas do seu trabalho, você tem muito zelo para fazer as coisas do ministério, mas você não está tendo o mesmo zelo para cuidar da sua família. E aí, como sempre que a gente recebe uma repreensão do Senhor, o que a gente faz? Não, Senhor, longe de mim tal coisa, como assim não tenho cuidado da minha família? Como assim não tenho feito, né, com atenção? Eu estou sempre com a Lili, né? Arrumei toda a minha rotina de trabalho para poder ficar com ela, né? A gente vai falando essas coisas, né?
Mas Deus falou, mas o que você está semeando quando você cuida da sua casa? Né? Você está ali reclamando, brigando toda hora? O que você está semeando? Você está semeando um ambiente de paz, onde, de fato, o zelo e a fé da sua filha pode crescer e florescer? Né? Um ambiente em que seu marido pode descansar, que é um lugar gostoso de estar depois que chega do trabalho? Né? É isso que você está semeando? Aí você faz, né? Tá bom, já entendi a bronca, vou parar de sair da negação. Agora, Senhor, me ajude. E aí eu mudei a forma de fazer as coisas. Olha, meus pais, daqui a pouco vão glorificar de pé, né? Né? E aí eu mudei a forma de fazer as coisas. Eu comecei a tratar o cuidado com a casa, o cuidado com a minha família, com a mesma disciplina que eu tratava as outras coisas. Então, claro que eu fiz um cronograma de limpeza da casa, um cronograma, porque, enfim, orçamento de tempo, de como eu ia distribuir o tempo para cada uma das coisas, né? Então, eu comecei a aplicar a mesma disciplina. Por quê? Porque nas outras coisas, tanto no trabalho como no trabalho do ministério, eu tinha disciplina de não depender da vontade para fazer as coisas. Né? Então, eu não dependia de querer, não queria depender se a situação estava boa ou se estava ruim, eu não dependia dessas coisas para fazer as coisas do meu trabalho, eu tinha disciplina de fazer. Não dependia dessas coisas para fazer alguma coisa para a igreja. Se o pastor falava, pode pregar hoje? Eu falava, posso. Tipo, tem alguma palavra preparada? Não, mas a gente prepara, né? Não tem problema. Né? Falando sempre posso. Então, eu tinha a mesma disciplina que eu tinha para essas coisas, já que Deus tinha falado que eu tinha zelo com elas, né? Eu já peguei a dica e falei, então vou fazer a mesma coisa, não vou depender da minha vontade para fazer as coisas. Dá sempre vontade de lavar louça depois, ainda mais que você fez todo aquele monte de jantar, às vezes sujou 50 panelas para fazer, né? Estava empolgado na hora de fazer, separou um monte de coisa, fez um monte de ingredientes e aí tem a louça. Né? Dá vontade de fazer? Acho que não, né? Acho que tem pouca gente que olharia para a louça e falava assim, ai, que vontade de lavar uma louça, vou lá. Estou sem nada para fazer, vou lavar uma louça, vou bater na casa da vizinha, a minha acabou, vou ver se a dela está suja para eu limpar também. A gente não tem vontade de fazer essas coisas. Mas, assim como eu tinha a disciplina de não depender da minha vontade para fazer as outras coisas que eu fazia com zelo, eu comecei a não depender da minha vontade para fazer disso também. E aí, com o tempo, ficou tudo em ordem. Com o tempo, as coisas ficou automático, virou hábito deixar cada uma das coisas no seu lugar, cada uma das coisas limpas. Então, realmente, qualquer pessoa que chegar lá, mesmo de surpresa, na minha casa, vai encontrar uma casa limpa e organizada. Não vou precisar de uma visita para fazer faxina, né? Marcar uma visita de alguém para fazer faxina no dia anterior, né? Vai encontrar, né? E aí, então, aí a gente passa para a próxima fase. Deus fala, muito bom, você obedeceu, está fazendo. Agora você precisa sentir a alegria. Sentir a alegria de estar fazendo. Porque obedecer é a parte 1. A parte 2 é fazer com alegria, não é isso que ele estava falando? De completar a alegria, quando ele fala de exortação, consolação, comunhão, compaixão, que completa a alegria. Né? Então, a gente vai em obediência, mesmo sem vontade, né? Passando por cima da nossa vontade, mas para cumprir o que é certo, para cumprir o que precisa ser feito. E aí, a gente precisa aprender a se alegrar nisso. Né? Então, de fato, ficou muito mais fácil as outras coisas da convivência da minha casa. Eu não precisava mais brigar para minha filha guardar os brinquedos, porque ela via as coisas organizadas, ela queria organizar também. Era mais fácil. Era mais fácil. Né? Você chegar em casa e descansar, é mais fácil numa casa arrumada ou numa casa bagunçada? Arrumada. Bagunçado, mesmo que você fale, ai, não vou fazer nada agora, estou muito cansado, o que vai acontecer? Ai, aquela roupa está me incomodando, ai, não sei o quê, ai, tem a louça para lavar. A gente não descansa de verdade. Então, a gente deixa de desfrutar numa coisa simples, numa coisa cotidiana,
a gente deixa de desfrutar da paz que o Senhor tem para entregar para a gente, né? E aí é claro que pode ser que a limpeza da casa não seja uma questão para você. Pode ser que seja uma disciplina realmente com relação ao trabalho, né? É disciplinado com a casa, mas não é disciplinado no trabalho. Ou então falta uma disciplina com relação ao cuidado com os relacionamentos, né? Ao cuidado com as pessoas à nossa volta, com a nossa família. Mas o que quer que seja, a gente precisa estar atento para ouvir a voz do Senhor. Não ficar muito tempo na fase de negação, né? De não, Senhor, imagina, faço tudo certinho. Mas logo falar, Senhor, é verdade, me ajuda. Me ajuda na minha fraqueza, me ajuda na minha desobediência, me ajuda na minha falta de fé, na minha falta de confiança, de construir um ambiente de alegria, um ambiente de fé para o crescimento da minha família e também meu crescimento, né? E aí é interessante porque ele fala de outras coisas também. No segundo, ele fala: para que tenhais o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Nós queremos unidade, nós queremos amor, nós queremos ânimo na nossa casa. Sim? Acho que sim, todo mundo. Quero, todos os itens, por favor. A gente quer todas essas coisas. E aí ele estava falando, antes disso, ele fala para o sentimento de compaixão. A gente precisa ter um sentimento de compaixão para pelas pessoas que estão à nossa volta, começando, inclusive, pela nossa família, porque às vezes a gente se preocupa, né, nas nossas relações de trabalho, nas outras coisas, mas com a nossa família a gente precisa aprender também a ter compaixão, a querer cuidar, porque isso vai desenvolver o mesmo modo de pensar, a unidade. Ela vai vir conforme a gente permite que o Senhor conduza a gente nesse sentimento de compaixão, que vai permitir que a gente tenha alegria, que a gente tenha consolação dele. Amém? E aí depois ele fala também no versículo 5. Não, 5. No 5 ele fala: tende vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus não considerou o fato de ser igual a Deus algo que devesse se apegar, mas, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, se humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus também o exaltou com soberania e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome. Então, Jesus sabia que ele precisava se entregar em sacrifício por amor a nós, para que houvesse redenção, para que houvesse paz para nossas vidas, para que houvesse cura para as nossas vidas. Ele sabia que ele precisava amar até a morte. Precisava se entregar completamente. Então, mesmo sendo Deus, ele sabia que tinha um propósito para cumprir. Então, ele não se apegou ao fato de que ele era Deus. Ele falou, não, eu vou cumprir isso até o fim. Ele decidiu cumprir, ele obedeceu até o fim, por amor a nós. Amém? E quando nós vamos lá no versículo 13, a gente fala, Senhor, mas isso é muito difícil, mas eu não quero, como que eu posso fazer isso? Lá no 13, ele fala, porque é Deus quem produz em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Então, o Senhor produz em nós tanto a força para querer, para aprender a querer, a fazer a vontade dele, quanto a força para fazer a vontade dele. Olha só que maravilha, não estamos sozinhos. A gente não precisa só contar com a nossa força de vontade. O Senhor produz em nós. E aí ele fala, como? Como que ele produz em nós? A gente vê isso no 14 e no 15, que é, fazei todas as coisas sem queixas nem discórdias, para que vos tornei filhos de Deus irrepreensíveis, sinceros e íntegros no meio de uma geração corrupta e perversa, na qual resplandeceis como luminares no mundo. Então, o que faz a gente aparecer como luz no mundo, como uma geração que se mostra sincera e íntegra, né? Inteira, sincera e inteira, no meio de uma geração que é perversa, que está quebrada,
é a gente aprender a fazer as coisas sem queixas nem discórdias. Então, se a gente está reclamando no nosso coração de ter que fazer qualquer que seja a coisa que a gente tem que fazer, o que o Senhor tenha nos entregado para fazer, se a gente está fazendo com queixa, a gente não está no bom caminho. A gente não está no caminho para encontrar essa consolação que o Senhor promete, né? Então, claro, a primeira coisa é a gente aprender a fechar essa parte aqui. Começar a fechar a boquinha por fora, para depois conseguir começar também a trabalhar no nosso coração, né? Ai, Senhor, tira do meu coração esse sentimento que veio. Ai, Senhor, tira do meu coração esse pensamento que veio, porque eu quero fazer as coisas com alegria. Eu quero fazer sem queixa nem discórdia. Eu quero ser irrepreensível, sincera, íntegro, né, para que eu possa mesmo brilhar nessa geração que é tão perversa, que precisa tanto do Senhor, que eles possam olhar para mim e falar, olha, eu quero essa paz, eu quero essa alegria, eu quero esse contentamento, eu quero essa compaixão. E a gente só produz isso se a gente estiver, de fato, sujeito ao Senhor, né, entregando ao Senhor. A gente precisa decidir fazer essas coisas. Não significa que a gente vai ter instantaneamente vontade de fazer, mas a gente se move nessa direção. E isso é uma coisa mesmo que o Senhor tem falado comigo, de como o serviço a Deus e aos outros, ele vai mudando todas as áreas da nossa vida. Muda a nossa forma de pensar sobre o outro também, porque a gente começa a exercer a compaixão, que é o que está lá no começo do texto. A gente consegue crescer em compaixão e aí receber o consolo do Senhor mesmo no nosso serviço. Então, em vez de ficar reclamando, ai, mas só eu faço as coisas nessa casa, ai, mas eu isso, eu, você fala, Senhor, você lembra que o Senhor teve compaixão de você? Lembra que, olha, você não é boa coisa também, assim, no natural, né? Não é muita coisa, não. Né? Foi Deus que transformou tudo que tem de bom em mim, tudo que tem de alegre em mim, tudo que tem de saudável em mim, foi dádiva do Senhor, né? Então, por que eu não vou ter compaixão do outro, que também precisa da dádiva do Senhor, que também precisa da transformação do Senhor, que também precisa do amor do Senhor como eu? Se eu pudesse ser instrumento de transformação para a vida do outro, por que eu vou me negar a fazer isso? Né? A gente precisa aprender a assumir essa responsabilidade para nós também. Se a gente está vendo uma situação, está vendo uma coisa que precisa de mudança, ok. O que eu posso fazer para que eu mude nessa situação? Né? Porque assim, eu não sei se vocês já sabem, se vocês já tentaram alguma vez, mas mudar o outro é uma coisa assim que não costuma dar muito certo. Né? A gente tenta, se frustra, fica chateado. Mas o que a gente pode mudar? O que eu posso fazer? Ah, eu acho que meu marido não está sendo muito carinhoso comigo. Amor, sobrou para você dessa vez, desculpa. Acho que meu marido não está sendo muito carinhoso comigo. Ué, mas será que eu estou sendo uma mulher amável? Né? Para que meu marido queira ser carinhoso comigo? Né? Porque assim, ele me ama, ele casou comigo. Certo? Algum sinal disso, né? Mas será que eu tenho sido uma mulher amável? Será que eu tenho sido uma mulher gentil? Para que desperte no outro também uma resposta de gentileza em retorno? Né? O que a gente tem semeado? Às vezes a gente semeia briga e quer colher paz. Né? Semeia reclamação de, você deixou a meia espalhada aqui, você não sei o quê, você não colabora comigo, você não me ajuda. Mas quer que a pessoa seja gentil. Não vai dar certo. Né? O que a gente precisa fazer? O que a gente precisa revisar na nossa forma de falar, na nossa forma de agir? O que a gente está semeando no ambiente do nosso lar para que essa transformação seja visível? Amém? E aí, o trecho que teve mais impacto para mim hoje foi foi no trecho de 16 a 18, que ele fala assim: retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu tenha motivo de me orgulhar do fato de que não foi em vão que corri ou trabalhei,
Contudo, ainda que eu seja derramado como libação sobre o sacrifício e o serviço da vossa fé, alegro-me e congratulo-me com todos vós. E também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Então, é como se ele estivesse falando, olha, aprendam cada uma dessas coisas para que eu possa sentir, no dia que a gente for apresentado diante do Senhor, para que eu possa sentir que todo o meu trabalho por vocês não foi em vão. E aí mas ele completa, né? Mas ainda que vocês não aprendam, é como se ele dissesse, ainda que vocês não aprendam, ainda que eu não possa me orgulhar e sentir que meu trabalho não foi em vão, eu vou me alegrar do meu serviço ser derramado como libação no sacrifício. Que sacrifício? O de Jesus. Né? Que a gente seja como oferta também diante do Senhor. Né? Às vezes o nosso serviço não vai produzir o resultado que a gente espera. Às vezes a gente cria expectativas. Não, eu vou servir, vou fazer isso para a minha casa, a minha casa vai ficar maravilhosa, vai ter refeições maravilhosas, e aí eu quero ver se meu marido não vai me elogiar. Às vezes não vai. Lembra que não é por essa expectativa que a gente tem que fazer essas coisas? Não é por contenda nem por vanglória. Então, não é porque eu quero mostrar como eu sei fazer, nem quero mostrar como eu vou melhorar, nem para receber elogio. Vou servir porque é o que tem que ser feito. Porque eu quero que Cristo seja formado em mim, assim como eu quero que Cristo seja formado na minha família. Lembra que é esse o foco, é esse o propósito. Assim como Jesus tinha claro o propósito dele, que era para trazer redenção, e por isso ele não ficou preocupado com o fato de, mas eu sou Deus, eu vou me entregar por esse povo que... Mano, difícil, hein? Né? Esse pessoalzinho, desde a fundação do mundo eu estou falando com eles continuam fazendo porcaria na vida deles. Né? E olha, ele não considerou nada disso, ele considerou o foco, o propósito. Não, eu quero trazer salvação porque eu amo essas pessoas. Esses que estão aqui, os que existiram e os que virão. Então, a gente precisa ter esse mesmo foco, o nosso coração precisa ter esse mesmo foco. Né, de que no dia do Senhor Jesus a gente vai ser apresentado como santo, irrepreensível, como aquele que perseverou, que guardou a fé até o fim. Que os dias não vão ficar melhores. A gente está num tempo de dias maus. Se a geração, na época que Paulo escreveu, ele falou de geração corrupta e perversa, que palavras que ele ia usar se ele visse essa geração que a gente vive hoje? Não sei nem se ele ia conseguir pensar. Bom, ele ia conseguir pensar em palavras, era Paulo, né? Mas o que será que ele escreveria da geração que vivemos hoje? Mas o nosso coração precisa ser preservado, irrepreensível, incorruptível. E como que a gente vai fazer isso? Cultivando compaixão, cultivando o serviço, cultivando a entrega. Né? Para quem não conhece o Senhor, pode parecer meio loucura você falar assim, não, mas servir, como que servir alegra? Como que servir? Olha, servir alegra, foi assim que Deus fez. Por que as pessoas se sentem tão bem fazendo obras de caridade, fazendo coisas assim? É porque o dar é melhor do que receber. É uma lei espiritual, o Senhor fez assim. E a gente precisa, como servos do Senhor, como filhos do Senhor, aprender a levar isso num grau mais profundo. Trazer mais profundidade para isso. Tipo, eu aprendi a servir até aqui. Qual é o próximo passo? Até que Jesus se forme em mim, até que Jesus seja formado nas pessoas que estão à minha volta. Como que eu posso servir com mais compaixão? Como que eu posso servir com mais entrega? Amém? Ainda que a gente seja derramado como libação sobre o sacrifício e serviço da nossa fé, a gente ainda vai se alegrar, porque foi por Ele. Amém? Pelo autor e consumador da nossa fé. Amém? Feche os seus olhos um minuto. Ore ao Senhor, apresente diante dEle
Tudo que Ele trouxe à sua mente que você entende que precisa ir para o próximo nível de serviço, precisa ir para o próximo passo. Quais são as questões? Onde que precisa de melhora? Onde que o Senhor tem já sinalizado para você? E ore ao Senhor, diga: Deus, me ensina a me alegrar no meu serviço. Me ensina a dominar a minha vontade, me ensina a obedecer, mas me ensina também a me alegrar no obedecer. Mesmo quando eu não vejo o resultado que eu esperava, que eu faça por entender que o Senhor é melhor, que o Senhor é minha recompensa, que o Senhor é meu consolo, que o Senhor é o que eu tenho de mais valioso. Que eu não faça nada por contenda, que eu não faça nada por vanglória, Senhor, mas por compaixão e por amor, me alegrando em Te servir todos os dias, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, coloca as Suas mãos sobre o coração de cada um dos meus irmãos. Ajuda, Senhor, ajuda todos nós, Senhor, a irmos para o próximo nível de serviço, para o próximo nível de entrega. Em nome de Jesus, Senhor. Tira toda a ira, Senhor Deus, toda a revolta do nosso coração, Senhor, e coloca mais do Seu amor, mais da Sua compaixão, Pai. Que nós sejamos transformados pelo Seu querer e pela Sua vontade, assim como o Senhor se entregou por nós, que nós aprendamos a nos entregar também. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Zé.